Jesus no Lar, Neio Lúcio, capítulo 15, o ministro sábio. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. Ou seja, como Mateus era cumpridor das leis, ele falava sobre a missão dos dirigentes, governantes, pessoas que têm poder administrativo. Vamos observar que, apesar de tanta coisa ruim que vemos hoje, já foi muito pior. Naquela época, o legislador fazia e desfazia a seu bel prazer. Não é como hoje que já temos alguns direitos, temos algumas ferramentas para fiscalizar, para denunciar, para lutar pela justiça. Se hoje ainda existem arbitrariedades, pelo menos estamos desenvolvendo algumas ferramentas para cobrar, exigir os direitos. Mas naquele estágio evolutivo em que eles estavam e também no estágio evolutivo em que nós estamos, não temos acesso a toda a verdade. Vamos observar também que temos a tendência de escolher lados de cada história, de achar um lado está totalmente certo e que o outro está totalmente errado. E não observamos que naquele grupo existem pessoas bem intencionadas, mas o espírito de belicosidade ainda está neles. Continuando. A conversa avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes esperavam a sua palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas e, há breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando as suas ações. Naturalmente ocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar a discórdia. Mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu-o por um doutrinador famoso. Porém, o tribuno, conduzido à elevada posição, fez muitos discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. Então, assim como o juiz fez muitas leis que não resolveram, o doutrinador fez muitos discursos em vão. Os inimigos internos continuavam prejudicando o prestígio nacional, quando o soberano pediu socorro de um sacerdote que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Bem, até aqui vimos que o monarca vai chamando representantes para tentar resolver o problema do antagonismo pelo convencimento, pela força da lei, por tentar silenciar as pessoas que pensam de forma diferente. E Jesus vai mostrando que não se resolve pela força da lei, nem pelo discurso, nem com o líder religioso que amaldiçoa os indivíduos que pensam ao contrário. Liderar quem pensa é igual, é fácil, né? Quem pensa igual, tranquilo, convence-se rapidinho. Mas liderar quem pensa diferente é muito difícil. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais.
mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais e fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. E não é isso que vem acontecendo há tempos. Até pouco tempo, as pessoas consideradas doentes eram aquelas que de alguma forma discordavam. Então, eram consideradas perigosas e não deveriam conviver com os outros. Eram encaminhadas a prisões, a manicômios, enfim, eram banidas da sociedade. E agora vamos pensar. Quando encontramos alguém que pensa diferente de nós, da nossa dificuldade de dialogar, a gente menospreza, diminui. Não é assim? Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providências drásticas, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-a contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil. E quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar que se converteu em primeiro-ministro do reino, o imperador, de alma aflita, convidou um sábio a ocupar o posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os revoltados, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região em conflito, a fim de observar as suas necessidades. Aí ele reparou a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução, e construiu casas, criou oficinas, abriu estradas, improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminou toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermos e inconformados. Mateus contemplava o Senhor de maneira encantadora, se deliciando com as ideias de bondade salvadora que enunciou, e Jesus, respondendo à sua atenção com um luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa se o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram, para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Resumindo, temos alguém que só queria fazer e impor leis. Alguém que só fazia discursos e não fazia nada de concreto. Alguém que só quer julgar e punir e alguém que só queria rotular. Tem a ver com o nosso hoje e agora? Ou é apenas uma historinha de reis súditos? Pois é, a situação só foi resolvida quando alguém resolveu olhar os problemas
erguer as mangas e realizar no sentido de ajudar o seu próximo, de fazer ao próximo o que gostaria que fizessem a si mesmo. O sábio transformou a situação com ações de amor. Olha o quanto de energia seria poupado se dessemos atenção ao que Jesus disse. O ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, porque o ódio inflama as pessoas, causa revolta. Mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa se o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram, ou seja, nada vai acalmar esse ódio, essa revolta, se nada for feito para reparar a maldade feita, se nada for feito para reparar aquela situação. Vamos lembrar que todo ato violento esconde uma necessidade não assistida. E uma rebelião reúne muitas pessoas nessa situação. Quer dizer, na rebelião há muitas pessoas descontentes com a sua situação. É só observarmos uma pessoa que se exalta por qualquer coisa no trânsito, por exemplo. A gente costuma dizer, ele está desequilibrado. É só observarmos que a gente percebe que a pessoa não está bem, né? Não era para tanto, deve estar acontecendo algo para deixá-lo nesse desequilíbrio. E quanto desequilíbrio é gerado por alguma carência, às vezes, até de infância. Uma necessidade não atendida gera um desequilíbrio, e esse desequilíbrio gera violência. Então, numa rebelião, temos um conjunto de pessoas nessa situação. E a melhor forma de resolver é fazer o que o sábio fez, ouvir a necessidade dos envolvidos. É preciso construir pontes e não muros. Seria bom trazer para o nosso dia a dia. Muitas vezes, nosso lar está um caos, nosso ambiente de trabalho está um caos, nossa igreja ou nosso centro espírita está um caos. Então, está na hora de observar as rebeliões dos filhos, dos colegas de trabalho, dos dirigentes, dos frequentadores, enfim. Será que não tem muitas leis? Aqui não pode isso, não pode aquilo, isso não é aqui, aquilo não é ali. Será que não tem muito julgamento, muita punição e pouco diálogo? Será que tem muito discurso, muito blá 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 e pouca ou nenhuma ação? Será que estamos falando muito de Deus e não estamos ouvindo o nosso próximo? Será que não estamos rotulando as pessoas? Aqui só tem gente assim ou assada, só tem gente ingrata, só tem gente egoísta. Precisamos deixar de nos preocupar com o que os outros vão pensar de mim se eu não revidar. Não deixe de amar baseado na opinião do outro. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. É preciso ter muita coragem e vencer o orgulho para, ao invés de revidar, entender que o outro está passando por algum problema e que a gente pode ajudar. É preciso ter coragem para vencer aquele ser que não levava desaforo para casa. Precisamos pensar com mais lucidez sobre as consequências das nossas escolhas. Se eu revidar, o que vai trazer de bom? Muitas vezes a gente nem vai tornar a ver o agressor no trânsito, por exemplo. Muitas vezes, para não dizer sempre,
Devemos agir como o sábio dessa parábola. Devemos ir à região de conflito e nos informarmos qual é o problema e tentar resolver juntos, apaziguar. E quando essa região de conflito estiver dentro do meu coração, é mais difícil. É o mais difícil de resolver porque temos que vencer nós mesmos. Muitas vezes a pessoa é agressiva por natureza ou por algo que aconteceu com ela há muito tempo e não foi resolvido. Então, ela fica sempre na defensiva, sempre agressiva. Precisamos entender que o problema não é com a gente, o problema é com ela. Se nós a tratarmos com entendimento, ela vai acabar mudando o seu modo de ser, pelo menos com a gente. E quem sabe, com o tempo, ela muda com as outras pessoas. Se queremos nos reaproximar, reatar laços, ou pelo menos desfazer nós, entre nós e outra pessoa que um dia nos foi cara, um dia tivemos algum carinho, devemos ao menos fazer uma prece por ela. Emmanuel diz que a caridade é o caminho mais perto entre dois corações. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.